Boa noite, mercado, boa noite, investidores, boa noite, traders. É com grande prazer que eu dou uma boa noite aqui para todos vocês que estão na nossa live, aqui na nossa live do Black Arrow, nossa plataforma global, que ocorre toda segunda-feira às 7 da noite. E antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Guilherme Geres, sou especialista em mercado e plataformas aqui do time Nelogica. E vou estar hoje, durante mais ou menos uma hora, realizando essa live aqui com um convidado muito especial. A gente estava numa resenha mais cedo aqui, muito interessante. Então eu tenho absoluta certeza que o papo de hoje vai ser muito enriquecedor para vocês, que sempre buscam otimizar os operacionais que vocês utilizam no mercado e, consequentemente, realizar gestão de risco e otimizar os ganhos no mercado a médio e longo prazo, sempre com operações conscientes, né, pessoal? E falando nisso, aqui um breve disclaimer, tá? Aqui é um conteúdo totalmente educacional, então que nenhum ativo aqui, exemplo, seja interpretado como uma recomendação direta de compra ou venda, tá? A gente que tem por objetivo, como Nelogica, disseminar o conteúdo sobre análise gráfica e mercado financeiro para vocês. Antes de eu apresentar aqui o nosso convidado, pessoal, um recado. A gente tem aqui o nosso chat, tá? Então não hesitem em enviar dúvidas, tá? Podem estar enviando dúvidas para a gente, que no decorrer dessa nossa live aqui a gente vai estar tirando todas elas. Pessoal, vou chamá-lo aqui então. Nós temos hoje o Cristiano Gomes, especialista em análise gráfica, em Renko, em Fibonacci, a gente conversou mais cedo. Recebi uma aula particular aqui de análise gráfica e Fibonacci, muito legal. Menos, bem menos. E hoje, pessoal, ele vai estar contando para vocês o operacional dele aqui, vai estar trazendo detalhes sobre Fibonacci. Por que gráficos de Renko e não candlestick? Por que Fibonacci? Afinal, o Fibonacci funciona? Quais ativos o Cris gosta de estar utilizando? Então, pessoal, já passo a palavra para o Cris se apresentar, contar um pouco dele, da história dele no mercado. E também já fica a primeira pergunta aqui para o Cris, né? Depois da breve apresentação dele, já começar. Que, Cris, depois da tua apresentação, o que é Fibonacci e, afinal, ele realmente funciona na análise gráfica? Bacana, bacana. Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal do chat aí. Já vi gente conhecida por ali, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande honra, grande satisfação estar de volta aí ao canal da Nelogica, participando de mais uma live aí nesse horário nobre, que a gente sabe que esse horário é bem disputado, né? E sempre que a gente recebe um convite, a gente cancela a agenda toda para atender a Nelogica aí, que é nossa parceira desde 2017, quando a gente entrou no educacional, e a gente tem um carinho muito grande por essa parceria. Então, meu muito obrigado pelo convite, pelo espaço, e já respondendo a tua pergunta, Fibo funciona. Quem não funciona, às vezes, é o desenhista. Certo? Muita gente é contrária ao Fibo, né? Porque isso é magia, porque é aleatório, porque é bruxaria, porque é N coisas. Fibo é matemática. Mercado é matemática. Você juntou matemática com matemática. Se, porventura, você traçou um Fibo e o movimento não atingiu o teu alvo de Fibo, tira um tempo e te dedica a aprender a desenhar. Aprender a pegar os pontos corretos para traçar o teu Fibo. Se o Fibo for traçado nos pontos corretos, não vou ser preciosista, mas 90, 95% das vezes ele vai cravar os teus alvos. É simples assim. Porque o mercado se move em fractais. E um fractal está dentro do outro. E é isso que o Fibo representa. Então, quando você pegar a manha do desenho, né, e aí no desenho, já me espichando um pouquinho, eu vejo muita gente cometendo o que, para mim, na minha humilde opinião, é um pecado. Eu opero day trade. Vou operar day trade hoje no ativo XYZ. Eu não preciso ter um Fibo traçado de 5 dias para trás. Aquilo não me interessa mais. Eu opero day trade. Eu preciso saber o que o mercado vai fazer hoje. O que passou, passou. Se eu estou operando um tempo maior, um swing trade, né, aquele swingão que você leva ali 20, 30 dias, aí é outra história.
né? Aí você vai pegar um período maior para traçar um FIBO, porque ele vai te dar alvos maiores, aquela coisa toda. Mas o day trade, quanto mais para próximo de você puxar a sua análise e você puxar o seu FIBO, maior é a probabilidade de você acertar os seus alvos, seus suportes e suas resistências. Porque o que me importa é o agora, é o movimento do preço puro agora. Eu vou comprar um contrato de dólar aqui no 300, vou carregar ele até o 310, 10 pontos, pronto. Fiz o meu dia. Então, diminui, porque quando você amplia o espaço analisado, vai ter muito topo de dia anterior, fundo de dia anterior, zona de briga, que para para a rapidez do day trade, isso às vezes não importa tanto. Então, um FIBO bem traçado dentro do dia atende todas as expectativas que você precisa para a sua operação de day trade. Sei que muita gente vai discordar, que vai dizer que tem que olhar o 4 horas, o diário, os 60 minutos. Respeito todas as linhas, todas as opiniões, né? Eu acho que tudo que for feito no mercado de maneira sequencial e cumprindo as suas premissas, tudo funciona, desde que você tenha um gerenciamento de risco. Então não adianta dizer assim, a minha maneira de traçar FIBO é a correta. O resto todo mundo traça errado. Não. Cada um tem a maneira que se adapta a traçar. Eu tenho a minha, tu tem a tua, o Pedro tem a dele, cada um tem a sua, que visualmente para ele faz mais sentido. Por exemplo, figuras gráficas. Uma figura gráfica que todo mundo tem tipo um tesão. É o tal do oco e do ocói, né? O pessoal fica enlouquecido. O meu olho não enxerga aquilo. Eu peguei uma birra tão grande que o meu olho só enxerga pivô. Porque um oco e um ocói, o que é? É um pivô com confirmação. Diminui ele, corta ele no meio. É um pivô. Aí ele vem, faz o pullback e faz outro pivô. Então, o resumo do mercado é pivô. E aí você traçando o FIBO em cima de pivô, da onde arrancou o movimento na cabeça do pivô. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Perfeito, perfeito. Baita introdução aí, pessoal. E a partir disso, pra gente não perder tempo, Cris, vou compartilhar a tua tela aqui do Black Arrow. Vamos lá. Nos conta, então, quais ativos tu mais gosta de operar. E também já vou trazer uma dúvida aqui. Cris, talvez um pouco polêmica ou não, por que gráfico de Renko e não gráfico de Candles? Passo a palavra. Bom, e tua tela já tá como diria Jack, vamos por partes. Como todo bom iniciante, eu comecei no mercado com gráficos de 5 minutos, né? Normal. E logo com 6 meses de mercado, me deparei com o Profit Chart. E, cara, eu tinha mais indicador na minha tela do que qualquer outra coisa, né? Eu tinha MACD, FR, estocástico, day mais, day menos, e, bom, não dava compra, não dava venda, e eu acabava sem conseguir fazer nada, porque ficava com aquela divergência. E com o passar do tempo, eu fui entendendo que o que me interessava era o movimento do preço, né? Que o pessoal gosta de encher a boca, o price action, né? Que nada mais é que o movimento puro e simples do preço. E aí comecei a pesquisar e me deparei na internet com o tal do gráfico de Renko. Né? E aí eu olhei aqueles quadradinhos, tudo igual, né, cara? Eu digo, cara, mas isso aqui é até bem bonito, esse negócio. E comecei a pesquisar, porque a gente tem uma deficiência de material sério de Renko no Brasil. Né? É muito pouca coisa que dá para você dizer assim, vou consumir porque vai me agregar. Comecei a fazer uma pesquisa e tal, e como achei pouca coisa, tive que meio ir para o autodidata mesmo, e testando, e aí fui procurar o fundamento do Renko, né? Como se formava cada box de Renko, o que ele levava em conta para fazer um box, como ele fazia o box, aquela coisa toda. E aí eu descobri a cereja do bolo.
eu descobri que ele tira o fator tempo da jogada. Tá? Quando você olha um gráfico de 5 minutos, você tem lá uma barra de cada tamanho, né? Porque conforme o número de negociações que tem dentro dos 5 minutos, ele vai formar o tamanho da barra. Aí você tem a barra elefante, o marobuzu, a barra ignorada, o spinning top, o martelo invertido, e aí aquele monte de nomes que o pessoal acha que decorando esses nomes vai ser milionário. O nome é o que menos importa. O que importa é você interpretar o que aquela figura está te mostrando. Mas, voltando ao REM, eu entendi que a principal variável, que é o tempo, que eu não tenho controle sobre ela, o gráfico de Renko tira ela fora da jogada. E ele usa o quê? Variação de preço pura e simples. Então, se eu colocar aqui um gráfico de 28R, como está na tela, do euro-dólar, eu sei que a cada 27 ticks ou pips aqui, né, ele vai formar um novo box. Aconteça o que acontecer. Hoje o nosso dólar teve um momento que ele ficou 35 minutos no mesmo box. Por quê? Porque quando você estipula o número de ticks para formar um box, você diz, eu opero o dólar no 6R. Então, se ele andar 5 ticks ou 2,5 pontos, ele vai formar um novo box. E aí ele fica ali batendo, ele anda um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, e você fica aqui de bracinho cruzado, esperando ele se movimentar. Vai ter alguém que vai perguntar assim, tá, mas e o volume? Né? Porque a gente recebe da bolsa preço e volume. E a teoria de Down preconiza que o volume confirma o movimento do preço. Lindo, perfeito. Nos 5 minutos, no 30, no temporal, perfeito. Mas por que você não escuta ninguém que opera Renko te falando de volume? Agora a pergunta é para você. Você já ouviu alguém que opera Renko, que dá curso de Renko, que fala de Renko, te dá uma explicação de volume no Renko? Que eu lembre não, e se tem alguém no chat, pode ficar à vontade também. Porque o pessoal não sabe interpretar o volume no Renko. O volume no Renko, tanto é que eu nem uso para não confundir a cabeça da galera. Mas o volume no Renko, se você quiser usar, a interpretação dele é totalmente contrária do gráfico de 5 minutos, do gráfico temporal. No gráfico temporal, quanto maior o volume, maior a probabilidade da tua operação andar. Porque o cara vai aumentando o volume de compras ou de vendas, vai tomando e vendendo lotes e o preço vai andando. No gráfico de Renko, como não tem o fator tempo, quanto maior o volume, mais ele fica brigando dentro do mesmo box. É maior o número de negociação, de trocação de lote ali dentro, e ele não sai do lugar. E aí você olha, quando o volume começa a cair, é porque ele vai consumindo os lotes dos níveis de preço e o preço dispara. Então aí a galera meio que, o Tico e o Teco dá uma... né? Então eu já nem boto volume nos meus gráficos, deixo sem, porque até o cara conseguir se desconstruir daquela ideia que ele tem, que o volume confirma o preço, que quanto maior o volume, melhor e coisa, ele apanha demais. E aí, mais perdeu a relação do tempo, perder a relação do volume, então eu já tiro o volume fora, já não mostro, que é para não confundir a cabeça do cara. Mas se tu fizer a experiência e colocar o volume embaixo ali, pode monitorar. O volume cresce, ele vai ficar na mesma barra. O volume diminui, ele bota para andar. Então, essa é a interpretação de volume, se você quiser usar o volume no gráfico de Renko, que não se faz necessário. Tá? O Renko, pelo fato dele tirar o fator tempo, ele já filtra, né, muito ruído, né, aqueles pavios enormes que ficam e tudo, ele padroniza, e para quem é grafista como eu, fica lindo para você traçar LTA, LTB, pivô, suporte, resistência. Você olha um gráfico mais dócil, né? Não é aquela coisa, né? Você pega esse gráfico aqui, ó, euro-dólar, bota ele uns 5 minutos.
que desgraça. Como é que você opera um negócio desse? Olha esse box 227 ali, olha o tamanho do pavio dele. Aí você vem aqui e bota ele num 28R. Olha que gracinha. Aquele pavio lá do box 227, ele é isso aqui, ó. Essa pernada aqui, que o Renko te dá o gatilho aqui, e você teria surfado aí, ó, 0,14%. Que lá era só um pavio. Então, depois que você acostuma com não ter mais o fator tempo, cara, a tua vida vira, sabe? É uma maravilha, é uma maravilha. Tem pessoas que acostumam mais rápido, tem pessoas que demoram um pouco mais a acostumar, tem pessoas que tentam fazer uma equivalência ao 28R, equivale a tantos minutos, e tem inclusive pessoas vendendo alguns softwares que dizem fazer essa conta. Galera, isso é pilantragem, isso não existe, tá? Não tem como você fazer comparação de uma coisa que usa só preço com uma coisa que usa preço e tempo. Tá faltando um fator, não existe como comparar essas duas coisas. Pode acontecer uma coincidência de ficar um pouquinho parecido em um dia ou outro, mas você achar, calcular uma coincidência exata. Olha, o 28R equivale aos 7 minutos. Esquece, não existe. Não existe. Tá? E a outra grande vantagem do Renko é você estabelece a velocidade com que você quer que as coisas andem. Se você é um cara mais tranquilo, sobe o Renko um pouco. Ele vai precisar de mais movimento de preço para fazer cada box. Se você é um cara mais sangue no olho, diminui o Renko um pouco. Ele vai formar box com mais velocidade. E aí você vai adaptar o gráfico para o seu perfil, né? Para a sua necessidade. Daqui a pouco o cara vai olhar o euro-dólar aqui, 28R. Mas tá devagar demais, Cris. Então, beleza. Ó, ele fez 129 box hoje. Já começou a nova sessão aqui, box 1. Achou muito devagar? Bacana. Põe no 12R. 678 box. Vai te proporcionar muito mais oportunidades de operar. Só que aí você está pronto para isso? Seu psicológico está pronto para fazer um número maior de operações? Para tomar um número maior de stops? Para correr um número maior de risco? Só que aí ninguém se pergunta sobre isso, né? Os caras vêm e querem naquela loucura, quer boletar, quer adrenalina. Cara, o menos é mais. Eu tenho uma frase no meu quadro aqui, que eu, num momento de inspiração, ela saiu, eu deixo ela anotada para dizer para os meus alunos todos os dias. O quanto soma não é importante. O importante é somar sempre. Então, no mercado internacional, você fez $5 numa operação, você fez $7 na outra, fez $10 na outra. Tá lindo. O importante é não subtrair da tua conta margem. É ir somando sempre até você ir criando corpo, né? Criando um psicológico forte para você conseguir aumentar os lotes muito equilibradamente, ponderadamente, né? E aí você vai aumentar os seus ganhos, vai entrar na curva exponencial, e aí é toda aquela história de crescimento de capital que todo mundo bate na mesma tecla. Né? Mas, resumindo, para mim, Renko é vida. Né? Renko é vida. Porque te dá uma clareza, uma interpretação muito leve, muito tranquila. No mercado internacional, a gente tem alguns ativos que, por configurações da plataforma, eles não estão legais para operar com Renko. Porque a gente tem um limite na plataforma que ela chega a 250R.
E tem uns ativos com muita volatilidade que mesmo no 250R eles fazem 1.000, 2.000 box por dia. Então, ou você vai para um 15 minutos, ou se você não quiser misturar as estações, você tira ele da carteira, porque hoje o Black Arrow está nos oferecendo aí em torno de 1.000 ativos. Né? Você não vai embirrar com um ativo para te deixar, né, te levar de volta para o temporal, se você já acostumou com o renco. Né? Então, você vai olhando os ativos, vendo se você se cria uma conexão com aquele ativo e vai fazendo os testes. Esse aqui eu opero no 28R, esse aqui eu opero no 12R, esse no 6R, o outro no 116, o outro no 58, e vai montando a sua grade operacional. Né? E aqueles que, porventura, a volatilidade não permitirem a gente operar nem no 250R, eu, sem dó, cara, eu passei a faca, né? Eu tenho eles numa aba separada, que às vezes um aluno ou outro pede, um estuda alguma coisa, a gente acaba fazendo no 15 minutos, para não perder o costume também, né? Mas operar eles eu não opero. Não opero porque eu tá tanto tempo operando renco, eu me sinto desconfortável em boletar num gráfico temporal. Perfeito, perfeito. Mais uma aula aí, pessoal. E agora a gente já tá tendo algumas dúvidas aqui, tá? Gostaria de, antes da dúvida, pessoal, aqui do Carlos, pedir para vocês encarecidamente, eu tô vendo aqui quem não tá dando like, tá, pessoal? A gente tem aí, bateu quase 70 pessoas. Acredito que hoje a Vamos gente dar o passe joinha aí, dos... galera. vamos passar do 100 e vamos dar o joinha, né, pessoal? Pra gente ter... Galera que me conhece aí sabe que o Cris é sensível, eu choro, hein? Pessoal, não deixem o Cris triste aí. Mas, pessoal, dúvida do Carlos aqui, antes de eu já vou adiantar, o Cris responde a dúvida e a gente já vai para outra dúvida, que é uma dúvida que chegou aqui pra gente, Cris, que é o seguinte: quais ativos tu mais gosta de operar, Cris, e de que forma tu utiliza as ferramentas de Fibonacci nesses ativos, né? Tu falou que alguns ativos têm muita volatilidade, mas antes de tu poder compartilhar o teu Black Arrow, fazer um giro pelos ativos, vamos responder a dúvida do Carlos aqui rapidinho, tá? Então, boa noite. Como você calcula o tamanho do box? O tamanho do box, como eu falei, é muito particular. Eu escolho o tamanho do box conforme a volatilidade do ativo. Tá? Então, se é um ativo mais volátil, você coloca um box maior e o box vai ser formado sempre o número que precede o R menos um tique. Tá? Essa é a conta para a formação do box. Então, 28R, 28 menos 1. O meu box vai ter 27, aqui no caso, pips, né? Que são duas casas, como são mais casas decimais, o mercado de Forex usa a nomenclatura pips, que é lá a quarta e a quinta casa decimal, tá? Depois da vírgula. Vamos trazer um pouco mais para o que a galera está acostumado. O dólar aqui na B3, por exemplo, né? Um 6R. Qual é a menor movimentação do dólar aqui? Qual é o tique do dólar? É meio ponto. Então você vai dizer assim, 6 vezes 5, 30. Então cada box vai ter 3 pontos. Não. Porque é 6 menos 1. Sempre menos 1. Porque a plataforma usa um tique para fazer a virada de um box para o outro. Então, se eu colocar na B3 6R, o corpo do meu box vai ter 2,5 pontos, que é o equivalente a 5 ticks. 5 ticks vezes meio ponto, 2,5 pontos. Tá? Essa é a conta padrão das plataformas Nelogica. Tá? Outras plataformas, vocês vão encontrar outras contas. Isso não é um padrão universal, tá, galera? Tá? Se vocês abrirem outras plataformas por aí, vocês vão ver no mesmo R, box de tamanhos diferentes. Isso é uma zoeira. Então, se concentrem nas plataformas da Nelogica, que essa é a conta, e é a conta mais certa que você tem com a informação que chega de sinal da Bolsa, ou das bolsas mundiais. Tá? Então, o número que precede o R, menos 1. Ponto. Simples assim. Tá? E aí, qual o tamanho desse número vai depender da volatilidade do ativo. Tá? E aí, claro, é o perfil de cada um. Né? Quer ver? Só para dar uma
por exemplo, aqui, ó, o Zatec, até está no 15 minutos aqui, ó, que é o Nasdaq, né? Olha o que ele faz aí no 15 minutos, tá? Agora vamos colocar o R máximo que a plataforma chega. Olha só, 1953 blocos. É muita volatilidade. Então, o que eu faço? Eu prefiro não operar esse ativo. Porque os movimentos são muito rápidos. E às vezes não dá tempo, mesmo com a ordem oco, coisa assim, ele vai, quando você vê, ele já voltou na cara. Ele é muito rápido. Então, como a gente tem uma variedade enorme de ativos, por que eu vou ganhar no DAX e devolver no Nasdaq? Não, então eu paro de operar o Nasdaq, vou operar só o DAX, que é um ativo mais cadenciado, que eu consigo operar ele no 250R, tá? Ó, que ele dá pernadas lindas, né? Então não tem lógica eu ter um ativo desse aqui que me gera caixa e eu ir querer operar um ativo que vou devolver o que eu ganho nesse aqui. Não faz sentido. Então a gente tem que ter um filtro pessoal e vai tirando esses ativos, né, da lista, até porque também acho que não é saudável você ter ali 10 ativos operando ao mesmo tempo, né? Você acaba não focando em nenhum como tem que ser e vai deixar dinheiro na mesa, vai tomar stop de graça, enfim. Então separa ali por sessão, né? Você tem a sessão asiática na madrugada, separa 1, 2 ativos. Na Europa, separam 2 ativos. Estados Unidos, 1, 2 ativos. E era isso, né? E aí, por horário, por sessão, você vai estreitar o seu foco para 1, 2 ativos que você vai tê-los na mão e vai ficar especialista neles, né? Você vai conhecer os movimentos, todas as nuances, os detalhes daqueles ativos. E isso faz toda a diferença na hora de você operar. Por exemplo, o DAX. 22 ele começa a cotar. Beleza. E pelas 3 da manhã ele inverte o movimento. Por quê? Não sei, mas ele inverte o movimento. Você pode olhar um dia depois do outro. 3h30 da manhã, ele dá uma invertida de movimento. E aí, se você está posicionado na madrugada, ele vem e te estopa. Eu me posicionava no DAX, 10h30, 11 horas, ia dormir. Parei de fazer isso. Por quê? Porque ele pegava meu stop na madrugada, quando eu chegava na tela 5 da manhã, ele estava lá no meu alvo, mas ele tinha pego o meu stop. Então, é muito mais vantajoso eu levanto às 5 da manhã, faço o meu estudo, entro comprado ou vendido, e ele vai pegar uma tendência ali e me entregar o meu ganho do dia. Quando é 7, 7h30, eu estou com a minha vida feita no mercado internacional. Aí vou fazer o programa que a gente tem, que é o Café com o Mercado. 9 horas abro a sala para os meus alunos e a vida segue tranquilamente. Entendeu? O grande problema é a ganância, o cara querer abraçar, né? Vários ativos para fazer um monte de dinheiro. E, cara, o dinheiro não pode ser fator determinante. Por mais que estamos na bolsa, nos mercados, em busca de grana, você tem que tirar a grana do fator, você tem que buscar a excelência. A excelência operacional, né? Cumprir o seu plano com excelência, e a grana vai ser a consequência da sua operação bem feita. Aí a coisa começa a dar certo. Quando você sentar na frente de um gráfico aqui, programado mentalmente, para levar para sua conta aquilo que o mercado quiser te entregar, e não aquilo que você quer, a sua vida começa a dar resultado. Perfeito, Cris. E vamos ver na prática, então. A gente já está chegando aqui 7h30, bem na metade da nossa live. Vamos ver na prática aqui o Cris utilizando. Ó, só para a galera entender, então, tá? O meu FIBO é um pouco diferentão, tá? Normalmente o pessoal usa aí, né, o 0, 38.2, 50, 618 e o 100%.
Tá? Meu FIBO, vocês vão ver que ele tem o menos 11,8, né, o 0, 23,6, o 38,2, o 50, que aqui é uma briga, que 50% não é número de FIBO, 50% é só a metade do movimento que você está traçando, em momento algum ele é um número derivado de Fibonacci. Depois o 61,8, 78,6, 100, 111,8, 127,2, 141,8 e 161,8. Então, esse é o meu FIBO programado na minha plataforma, eu traço e ele já fica dessa forma aí. Por que isso? Porque como a gente traça FIBO em pivô, ele já me projeta os alvos para cima. Eu não preciso ficar mexendo toda hora no meu FIBO, perdendo tempo e foco no movimento do preço. E aí, como é que eu traço o meu FIBO? Que é a parte que eu acho que a galera está mais interessada. Por exemplo, a sessão abriu aqui. Ó, sessão de hoje, né? Dia 9, e ela abriu aqui. O mercado abriu caindo. Então, ele já me remete à tração FIBO de baixa. Eu procuro o ponto mais relevante próximo ao fechamento e a primeira mínima do dia. Então, para mim, qual é o ponto mais relevante próximo ao fechamento? Aqui, ó, box 208. Este pavio aqui. Então, eu vou pegar o meu FIBO e vou traçar aqui, ó, do box do pavio do 208, aqui no pavio do 13, que foi a primeira mínima do dia. Olha onde ele veio. 141, 161, veio faltando detalhezinho para pegar. E aí, dentro dos níveis desse FIBO, tem alguns níveis que se sobrepõem em importância operacional. Menos 11,0 é ponto de reversão. 38,2, 61,8, ponto de reversão. 141,4 e 161,8, ponto de reversão. O mercado pode até passar por esses níveis, mas primeiro ele vai fazer uma regressão, primeiro ele vai fazer uma correção e depois ele vem. É muito difícil você pegar um movimento que ele passe pelo 141, pelo 161 e vai embora direto. Vai ser muito raro. Tem que ser alguma coisa assim, aconteceu alguma coisa externa, alguma notícia, algum indicador que, né, impactou o mercado naquele momento e o mercado tomou uma pancada. Então tá, eu tracei o meu FIBO de baixa, maravilha, eu costumo trocar a cor dele, né, eu boto uma cor bem chamativa, porque o Cris é daltônico, então, né, muitas cores o Cris não enxerga. E aí o que acontece? Ele chegou aqui numa região que eu sei que é uma região de reversão. Aí ele vai, passa da média, apanha, volta, segura no 141, vai na média, segura, e ele rompe a minha média de 72 períodos. Tá? E as médias que eu uso são 9, 34 e 72 períodos, todas elas exponenciais. Tá? Exponenciais por quê e por que essas médias? Porque elas são fractais de FIBO. Então, elas são números combinados com Fibonacci. No momento que ele deixa uma mínima e deixa uma primeira máxima acima da 72, o que ele fez para mim? Bem simples. Né? Ele desenhou um pivô. E aí, se ele desenha um pivô, ele me chama, ele me convida a traçar um FIBO de alta. Que eu vou pegar da onde? Eu vou pegar da minha mínima do dia, aqui, do pavio do box 47, na primeira máxima que eu tiver após a média de 72 períodos, que vai ser o pavio do box 80. Ó, e aí o que ele fez? Ele já rompeu o meu 161. Como é que eu procedo agora quando ele extrapola o meu alvo para cima? Eu vou projetando as minhas retrações
para o meu ponto inicial, onde está o 100%. Então, se ele extrapolou o meu 161, eu trago o 78,6 para onde estava o 100. E aí, olha a coincidência, ele cravou o 141. Se ele for lá e romper o 161, eu vou pegar aqui ele de novo e vou trazer o meu 618 para o meu pavio aqui. E aí, olha só, o 141, que é um ponto de reversão, está em cima do nível de 23,6. Então, aqui, galera, por exemplo, imagina que você comprou aqui, ó, né? Comprou aqui nesse gatilho aqui e está comprado. Né? Stop está aqui embaixo no pavio, na média de 34, maravilha. Aqui nesse 141, obrigatoriamente você tem que ter uma parcial e uma saída total. Porque o 141 sozinho, ele já é um ponto de reversão. Aí ele está confluente com o nível do fibo de baixa, que é outra perna que teoricamente não teria nada a ver com esse movimento. Casou os dois, obrigatório, tem que ter uma parcial, tem que ter uma saída, uma proteção, porque ele vai chegar ali e ele vai voltar. Às vezes ele faz aquela pegadinha, ele chega a fazer 2 box acima e o cara diz, essa vez ele passou do fibo. E aí ele deixa aquele paviozão e vá, despenca. Então, não paguem para ver em níveis de fibo. Faz uma parcial, se está trabalhando com microlote, com lote pequeno, sai tudo, tá? E outra coisa, tá? É que eu bato nessa tecla há muito tempo e hoje eu escutei de um cara que tem 41 anos de mercado. Meu alvo é 10. Ele chegou em 7 e começou a embaçar, começou a deixar um pavio, zero mercado. Não tem apego ao dinheiro. Porque se ele chegou próximo do teu alvo e começou a embaçar, deixar pavio, é porque a trilha de negociação se esgotou. Aquele cara que saiu tomando lá de baixo para fazer ele subir esses pontos, ele já tomou o lote que ele precisava. Então, acabou o apetite comprador, qual é a tendência? O preço vai voltar para a sua média. Ele vai voltar para o seu valor estável. E ele vai começar a deixar o pavio. E se você bobear, ao invés de sair com 7 pontos, ele vai pegar o teu stop lá embaixo. Então, eu custei muito a entender isso. Eu era aquele cara que ou era alvo ou era stop, sabe? É 10 pontos. Stop com 5, 2 para 1. Cara, que 2 para 1? Ele foi, embaçou, deixou pavio, eu zero a mercado. Pode ser 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Porque aí eu encerrei a operação, eu saí do risco, eu não tenho mais risco de levar um negativo naquela operação. Aí eu vou respirar, baixar a adrenalina, tal, levanto, tomo um café. Né? Outra oportunidade, vou de novo. E aí eu faço 2, 3 operações, eu faço meus 10, 12, 15 pontos, dia morto. Entendeu? Você não precisa pegar tudo numa vez só. Essa coisa que o pessoal fica postando, porque eu fiz 1.000 pontos de índice, porque eu fiz 50 pontos de dólar. Quanto tempo ele ficou posicionado? 2 horas, 3 horas? Olha o tamanho do risco que é isso. Para um país com insegurança econômica, política e jurídica que a gente tem, com os conflitos geopolíticos que a gente tem ao redor do mundo. Nego larga uma bomba lá, cara, foi tudo para casa do capeta. Dólar, estudo, Fibonacci, vai tudo para cucuia. E aí? Qual é a graça disso? Então, pega 5 pontos, pega 3, pega 2, pega 10. Opera com mais lotes? Faz uma parcial, carrega o restante por uma média de 9, pelo um ATR, que aí você surfa uma onda maior e na média você vai fazer uma pontuação maior. Mas tenha essa noção do gerenciamento de risco. Né? O gerenciamento de risco com o cumprimento das suas premissas é que vai separar os homens dos meninos. Vai separar o profissional do amador.
E, infelizmente, só vai sobreviver no mercado quem tiver uma conduta profissional. Isso é simples, a gente sabe. A Nelogica mesmo tem aí a estatística, né? Um dia o Difine me mostrou que 90% das plataformas contratadas, o pessoal deixa de contratar com 90 dias porque perde 90% do capital. Isso é uma da estatística do 90, 90, 90. Por quê? Porque não tem gerenciamento de risco, porque não tem um trade system, não tem um operacional, não tem um psicológico. Não adianta. Então você tem que fazer a coisa bem feita. E vamos seguir aqui no nosso FIBO. Vamos pegar outro ativo. Euro versus dólar canadense. Olha só, abertura baixista. Mesma coisa. Qual é o ponto mais relevante? Essa lateralizaçãozinha aqui antes do fechamento da sessão. Então eu vou pegar daqui, primeira mínima do dia. Chegou no 161, segurou a reversão que eu falei para vocês. Ele vem dar a respirada. Parou no 127 de FIBO e aí botou para cair. Beleza, aí eu tenho que expandir o meu FIBO. Eu vou pegar 78,6, trago para minha mínima. Olha onde ele veio. Passou um box, fez a regressão. Veio de novo cravado, foi lá na média. Perdeu. Eu vou expandir de novo mais um nível. 61,8, lá no pavio do 14. Olha onde ele veio cravar, galera. E vocês estão vendo, eu estou traçando o FIBO olhando aqui para o ponto do pivô. Eu não estou olhando onde ele vai parar. E o mercado vai lá e crava o alvo. Então, se você tiver uma expertise, se você desenvolver um traçado de FIBO correto, você já andou metade do caminho. Porque ele vai te dar alvo, suporte, resistência e ponto de reversão. Numa única ferramenta. Numa única ferramenta. Você vai trabalhar com um gráfico muito mais limpo, sem aquele monte de linha, de indicador, de coisa que às vezes tu não enxerga nem o box, nem o candle, de tanta coisa que a galera coloca. E você fica tranquilo. Tranquilo. Como é que eu opero? Como é que eu compro? Como é que eu vendo aqui? Eu opero regressão à média, que é um conceito estatístico. Que se você pegar um período de análise, em algum momento a informação vai fazer um afastamento da média. Mas como é um afastamento, ele não se mantém, ele retorna. Ele retorna, bate na média e volta, que é o que são as ondas de Elliott. 1, 2, 3. Quando ele chega na média e volta para o sentido anterior e me deixa o box vermelho, eu faço a minha entrada com stop no pavio do box anterior. Stop curtinho e deixo ele andar. E aí coloco a minha saída, se ele tem um 141 logo à frente, uma parcial no 141, saída final no 161, fez a parcial, stop no break-even e deixa andar. Se ele está chegando próximo do 161 e você vê que ele está assumindo velocidade, que ele começa a fechar os boxes mais rapidamente, cara, por que não? Aumenta o seu ganho. Já projeta o FIBO mais um nível, vê onde é que vai ser o próximo 161, aumenta seu ganho e vem descendo o seu stop, trailing stop, box a box, ou por um ATR, ou pela média de 9. Aí é o que cada um se sente mais confortável. Mas quanto a discutir o FIBO, quanto a dizer que a gente ouve muita gente dizer FIBO não funciona, FIBO, não. Desculpa, galera, mas aí eu sou radical. Quem não funciona é o desenhista. A gente pode trocar aqui, pode escolher aí o ativo que vocês quiserem. Euro versus dólar australiano. Olha só. A sessão começou aqui, baixista.
Aí eu vou traçar o fibo de baixa. Beleza, vou pegar o último aqui e vou traçar um fibo de baixa. Mas ele já extrapolou aqui, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a máxima do dia. Então eu vou lá, ó, boto meu fibo na máxima do dia e venho com 100% na primeira mínima. Olha aqui, ó, lateralizou aqui no 161, ó, e foi buscar a média de 9. Expande. Olha aqui. E foi buscar a média de 72. E aí você vai expandindo os níveis. Ó, olha aqui, 141, e foi buscar as médias. E olha o tempo que ele ficou aqui no 141, ó, batendo e voltando, batendo e voltando. É um suporte super forte. É que a ferramenta está me dando sem eu ter que traçar aquele monte de linha, sem eu ter que, né, meter zoom aqui, olhar um monte de coisa, né? Não faz sentido. Eu estou operando day trade, eu estou operando o momento desse movimento. Né? Então, a vida fica mais fácil. O mercado é simples, a gente que complica. Né? Não confundam simples com fácil. Eu não disse que ele é fácil, eu disse que ele é simples. Né? Só que a gente tem uma mania de, né, botar aquele monte de coisa, de complicar, de fazer um monte de... Né? Então, se tiver um nome americanizado, né, aí o pessoal pira o cabeção, né, enlouquece. Cara, faça o simples. Isso é igual comida. Um arroz, feijão e um bife bem temperadinho é a melhor comida do mundo. Então, quanto mais simples você fizer no gráfico, quanto mais objetivo você for, melhor vai ser o resultado que você vai colher. Não tem como ser diferente. Né? Enfeitar muito, fazer muita firula, futurologia, não. Né? Então tu tá dizendo, Cris, que tu não olha nada de notícia? Não, eu olho tudo. Porque nós não somos uma bolha. Né? Depois da internet, o mundo é todo conectado. Tudo que acontece ao redor do mundo vai respingar em todos os gráficos de todos os ativos. Então, você precisa saber o que está acontecendo. Né? Porque você sabendo o que está acontecendo te evita de entrar num ponto equivocado, te evita de tomar um stop. Né? Você sabendo a agenda do dia te evita de entrar na hora de seu indicador e pegar uma volatilidade alta, pegar o teu stop e voltar para onde você queria. Né? Então, é obrigação de um trader profissional ele sentar na frente da plataforma dele no mínimo meia hora antes de abrir o mercado. No mínimo meia hora. Olha as notícias do mundo, como é que tá. Olha o mercado da Ásia, como é que fechou. Olha a Europa, como é que tá. Olha Londres. Por que Londres? Porque Londres tem BP, BHP, Rio Tinto. Tá, e o que isso tem a ver, Cris? Isso tem a ver que isso reflete na cotação da Vale. E a Vale tem 14% de peso na carteira teórica do Ibovespa. Então, só com essa informação, você já mais ou menos, se você é operador de índice, você já sabe para que lado o negócio vai abrir. Só que hoje em dia, e desculpem, galera, mas eu falo rasgado. Hoje em dia, a gente tem uma geração que tem preguiça de pensar. É muito mais fácil eu ir para uma sala de uma corretora e ficar escutando o analista dizer compra, vende, compra, vende, compra, vende. Se deu certo, eu bato no peito, eu ganhei. Se deu errado, foi aquele cara analista lá que me botou numa ruim. Né? É mais fácil você terceirizar a culpa do que você assumir a culpa. Então, enquanto os entrantes no mercado não entenderem que a culpa é única e exclusivamente de quem clica no mouse, que o erro é único e exclusivamente de quem clica no mouse, eles não vão para frente. Porque o mercado é dócil, ele não faz mal para ninguém. Ele está aqui fazendo o movimento dele,
você tem que se dedicar a estudar. Estudar. Quantas noites eu passei, quase a noite em claro, traçando fibo, identificando o movimento de renco, descobrindo, programando no Profit para chegar nesse plugin, nessa regra de coloração que me dá o meu gatilho. Mas aí ninguém quer. Né? Todo mundo quer chegar onde você chegou. Mas pagar o preço, são muito poucos que querem pagar o preço. E aí a coisa não funciona. Simples assim. Mais alguma pergunta por aí? Eu começo a falar, não paro mais, cara. Eu Não, tenho... perfeito, perfeito, Cris. Pessoal, e só grifando, né? Vejam como o Cris ele falou muito bem, inclusive eram dúvidas que a gente tinha aqui sobre o desktop dele, um desktop muito limpo, muito clean. Vejam como o Cris falou sobre gestão de risco, também era um tópico aqui que ele, enfim, fez um 360 muito bom. Falou de questões comportamentais, falou de questões de entradas, de saídas, de entradas em posições. Então, obviamente, essa live ela vai ficar gravada e vocês vão poder estar retomando ela para estar assistindo com mais calma também e estar estudando aqui todo o conteúdo abordado pelo Cris, tá, pessoal? Pessoal, a gente vai se direcionando mais para a última parte aqui, tá? A gente tem aí em torno de 5, 10 minutos ainda da nossa live, tá? E, Cris, a gente tem uma dúvida assim do Cláudio, tá? E também do Bulldog, que é a seguinte: essas explicações são somente para quem tem o Black Arrow, e até adiantando, né? O Cris ele tem conhecimento aí sobre diversas classes de ativos e também sobre diferentes mercados, né? Que a gente aqui na Nelogic aborda com o Vector, que é a nossa plataforma cripto, e com o próprio Profit, né? Nossa plataforma até então mais conhecida, mas a gente está vendo aí que o Black Arrow é cada vez mais o queridinho de vocês, né? Então, até se quiser complementar, né, Cris? Mas Fibonacci, gráfico é gráfico, ele pode ser aplicado aí em outras classes de ativos, né? Eu digo assim, tudo isso que eu falei aqui, sem nenhuma ressalva, vale para qualquer ativo líquido. Ponto. Vale para índice, vale para dólar, vale para ações, vale para ETFs, vale para pares de moedas, índices internacionais. Então, Profit, Black e Vector. Qualquer ativo que você tiver dentro desses três segmentos que for ativo líquido, tá tudo certo. Fibo é Fibo em qualquer ativo, em qualquer gráfico. O que faz a coisa funcionar é a liquidez. Porque se você pegar um ativo que, sei lá, vamos jogar uma SLED 4, Saraiva, né, que entrou em falência agora, né? Ela mesma estava em recuperação judicial e pediu a falência. Né? Vai até sair da listagem e tudo. Se já não saiu. Você vai traçar um FIBO em SLED. Vai levar 1 mês para atingir o teu alvo, 2 meses. Por quê? Porque não tem liquidez. Então aí você pode dizer assim, o FIBO não funciona. Não, o ativo não tem liquidez. Agora, traça um FIBO em Vale, traça um FIBO em Petro, traça um FIBO em YouTube, traça um FIBO em BBAS. Você vai ver ele atingindo o alvo todo santo dia. Vai para o Vector, traça um FIBO em Bitcoin, em Ethereum. Esses eu não sei muitos porque não é muito a minha praia. Eu sou do tempo antigo, esse negócio de dinheiro digital, né? Mas tudo funciona. Tudo funciona. Tanto o FIBO, quanto a operação de regressão à média, quanto o plugin Somos Renko, tudo funciona em qualquer ativo que tenha liquidez. Essa acho que é a grande, o sarrafo do mercado, liquidez. O ativo sendo líquido e você dominando as suas premissas, sendo um cara, tendo o que a gente chama aqui no Papo de Mercado de CPDA. Calma, paciência, disciplina e atitude. Isso é fundamental. Calma e paciência para o mercado se movimentar, disciplina para aguardar o mercado atender todas as minhas premissas e atitude para que no momento que o mercado atender as minhas premissas e mostrar o meu sinal,
eu entre na operação sem hesitar. Acabou. Ah, vai acertar sempre ao santo grau? Não, tá longe disso. Vai errar, e vai errar bastante. Mas você vai estar em paz consigo mesmo, porque você atendeu todo o seu trading plan. Você esperou com que tudo aquilo que você precisava se alinhasse e boletou. O mercado virou. É o risco que a gente corre. Estopou dentro do meu gerenciamento, tá tudo certo, tô pronto para outra. No momento que der outro sinal, eu vou lá e vou boletar de novo. Agora, se você não tem regras, ou se você descumpre as regras e é estopado, quando vem uma outra oportunidade, você vai ficar, será que eu entro? Será que eu não entro? Você vai ter medo de entrar. E aí Murphy te rebenta. Aí ele te dá aquela operação que é cobrir o loss e te colocar no positivo. Então, disciplina é fundamental. Para a gente aqui, o nosso pilar é esse lance do CPDA. Isso é o que norteia todos os nossos estudos, todas as nossas operações. E, cara, os resultados são, assim, absurdamente lindos. Perfeito. É o Cris, simples que funciona. tem que fazer. Isso é regra pra vida, né? Sim. O Cris aqui, a gente estava trocando ideia, pro pessoal do chat. Faz o simples bem feito que boa parte da vida aí anda certinho. Pessoal, vamos responder aqui, Cris, a última dúvida, tá? Dúvida aqui do Fábio Cláudio Oliveira? Carvalho. Cláudio Carvalho, a gente pode responder também junto à dúvida do Fábio aqui rapidinho. Tá, vamos lá. Quais médias móveis estão sendo utilizadas, Cris? As médias são 9, 34 e 72, todas exponenciais. Perfeito, perfeito. Tá? E o porquê do menos 11? Ponto Isso. de reversão. Ponto Perfeito. de inversão de tendência. Perfeito. Tá aí, pessoal. Fábio respondido. Cláudio também respondido. Lembrando que as médias móveis basta clicar em cima dela, ir ali em propriedades e tá alterando, tá? Média móvel aritmética, exponencial, Aqui, mudando a cor. aqui você faz a festa com ela, né? Aí, ó. Ó, tipo, aritmética, exponencial, Wells-Wilder e ponderada. Tá? Sempre exponencial porque ela fica mais próximo do preço atual, né, que é o que me interessa. Tá? Quanto mais próximo eu tiver da última cotação, é o que mais me importa. Né? Porque é ali que eu vou fazer o meu ponto de entrada, ou minha parcial, ou meu ponto de saída, ou minha proteção, enfim. Então, como a gente opera a regressão à média, né, qual é o ponto da média que mais me importa? O ponto mais próximo sempre da última cotação. Né? E como ela tem esse ponto mais importante ali na exponencial, é as médias que a gente usa. Tá? Isso eu trouxe as médias exponenciais, eu roubei-as no bom sentido do grande mestre Bo Williams. Só que ele usa 17, 34 e 72. Aí eu fiz uma pequena adaptação, eu uso a 9, a 34 e a 72. E no nosso operacional, a 72 ela é o meu divisor de águas. Ou seja, eu só opero comprado acima dela e só opero vendido abaixo dela. Ela divide o meu gráfico em dois hemisférios, hemisfério da venda e hemisfério da compra. Vocês não vão me ver comprando abaixo da 72, nunca, e nem vendendo acima da 72. Fere os meus princípios. Eu perco a operação, pode andar 200 pontos, vai sem mim, e eu fico dando risada. Perfeito, Cris. Cris, para finalizar então, onde que o pessoal te encontra, onde que o pessoal pode buscar mais conhecimento contigo, onde que o pessoal pode aprender mais sobre o mercado e estar junto contigo aí diariamente no mercado? Vamos lá. @papo de mercado no Instagram, no YouTube, tá? E tem o nosso site, papodemercado.com.br, que ali através do site você consegue entrar, fazer inscrição na sala. A nossa sala é de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
e tem aí 7 dias de degustação. Então você pode pedir a degustação ali, fica 7 dias conosco. Oriento todo mundo que pede a degustação da sala a pedir a degustação do plugin na Nelógica também, porque vai estar enxergando as mesmas coisas que a gente está transmitindo, né? E se não gostar, se vê que é alguma coisa diferente do que a gente está falando aqui, o cara aperta um botão, tá fora, né? Sem custo algum, não temos plano de fidelidade, não tem nada, né? E é isso. Hoje o nosso carro-chefe de rede social tem sido o Instagram. A gente tem conseguido chegar para mais pessoas, né? Tenho procurado fazer lives quase que diárias no Instagram aí, batendo um papo sobre fechamento, sobre psicológico, é uma parte que eu realmente gosto muito e entendi que o mercado é 90% psicológico e 10% técnica. Então, nos meus treinamentos, eu bato muito em cima do psicológico. Inclusive, vou aproveitar o espaço, fazer um jabá. A gente está com uma turma aberta agora para novembro, a última turma do ano, tá? Inscrições vão até o dia 17 de novembro. Não vou nem comentar o valor do investimento, porque é tão ridículo que é presente de Natal quase. Tá? São 5 dias de mentoria, 2 horas por dia, ao vivo comigo, e depois tem 30 dias para assistir as aulas gravadas e 10 dias de bônus na sala operacional comigo também. Então, quem quiser finalizar o ano aí se aprofundando um pouquinho em renco no mercado internacional, essa é a oportunidade. Olha aí, pessoal, não chegou nem o Natal, a gente tá em outubro ainda, recém entrou o verão e o Cris já tá dando um presente aí pra vocês, né? Então, reforço aqui que todos os links também estão aqui na descrição da live, tá? Então vocês encontram todas as redes sociais do Cris aqui na descrição. Pessoal, agradeço mais uma vez a presença de todos, todo mundo que deu like, todo mundo que compartilhou, todo mundo que mandou dúvidas no chat. A gente aqui da Nelógica fica totalmente à disposição para estar atendendo vocês, seja Connect, seja via e-mail, seja via chat dentro da plataforma. Qualquer dúvida, não hesitem em nos contatar. Agradeço aqui mais uma vez ao Cris, que topou aqui, tá realizando essa aula pra gente, tá, pessoal? Então, a aula que vai ficar aqui gravada para quem quiser voltar, assistir, acompanhar o Cris, tá, nas redes sociais. Cris, muito obrigado. Gostaria de desejar aí boa noite para todo mundo aí do chat, e que amanhã também seja um dia excelente aí pra gente, pro mercado e para todo mundo, tá? Boa noite, pessoal. Bacana. Cara, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estiveram conosco aí, né, que participaram, que perguntaram. Uma ótima noite a todos e um ótimo pregão amanhã. E cuidado, galera, cuidado, porque essas bagunças geopolíticas aí podem movimentar o mercado quanto a gente menos espera. Olha o que o nosso índice fez hoje, né? Estava caindo, e porque os caras deram um pano quente, não, a guerra não é tão forte como se imagina, não vai impactar tanto como se imagina. Um cara do Fed lá foi lá, falou uma gracinha, né? Um outro aqui no Brasil falou uma gracinha, e o índice virou e pum, foi para cima, né? E todo mundo com viés de índice para baixo. Então, cuidado, cuidado. Se eu pudesse deixar aqui uma mensagem, a mensagem é essa. Tenham muito cuidado nessa semana, que é uma semana curta. A gente tem um feriado na quinta-feira, né? Então agora tem terça e quarta de pregão e morreu a semana. Vão com muita calma para não se machucarem, tá bom? E mais uma vez, agradecer a Nelógica, agradecer o convite. Estou sempre à disposição, né? É uma grande honra participar com a Nelógica aí, levando conhecimento para a galera. Obrigadão, Guilherme, e uma boa noite a todos. Valeu, pessoal. Boa noite.